Pare tudo agora mesmo. O que você está prestes a ouvir não é mais uma mensagem cristã comum que você pode simplesmente ignorar e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Enquanto eu preparava esta palavra em oração, o Espírito Santo me mostrou algo tão específico sobre você que quando eu falar, você vai saber com absoluta certeza que não foi coincidência alguma que te trouxe até aqui neste exato momento. Você tem carregado um peso tão grande nos últimos tempos que às vezes acorda no meio da noite com aquela sensação de aperto no peito, como se algo estivesse faltando, como se você estivesse esperando por uma resposta que nunca chega, não é verdade? E tem algo mais que o Espírito me revelou. Você tem sentido como se Deus tivesse se afastado de você, como se suas orações estivessem batendo no teto e voltando sem resposta, como se você estivesse lutando sozinho em batalhas que são grandes demais para suas forças naturais. Mas eu preciso te dizer algo agora que vai mudar tudo. Você não está aqui por acaso. Este é o seu momento de virada. O Deus que nunca te abandonou está prestes a abrir seus olhos espirituais para uma realidade que sempre esteve ali, mas você não conseguia enxergar. Respire fundo, porque nos próximos minutos algo poderoso vai acontecer no mundo invisível que vai impactar diretamente sua vida no mundo visível. E tudo começa agora. Mas antes de continuar, se você sente que Deus realmente te trouxe até aqui neste momento, faça algo importante agora. Inscreva-se no canal, porque esta não é uma mensagem qualquer e você não vai querer perder as próximas revelações que o Espírito Santo tem para a sua vida. Deixe seu like, não apenas como um gesto mecânico, mas como um ato de fé, declarando que você acredita que Deus vai agir poderosamente através desta palavra. E sabe o que mais? Tem alguém na sua vida, um amigo, um familiar, alguém que você ama e que está passando exatamente pelo que você está passando agora. E se você não compartilhar esta mensagem com essa pessoa, amanhã, quando ela continuar sofrendo, você vai lembrar que teve a oportunidade de ser o instrumento de Deus para mudar a história dela, mas escolheu passar direto. Deus está te usando agora mesmo. Não deixe essa chance escapar. E depois, quando você sentir o toque do Espírito Santo durante esta mensagem, volte aqui e deixe seu comentário contando o que Deus fez no seu coração, porque seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir da fé. Não é por acaso que você está lendo estas palavras neste momento, porque o Deus que conhece cada fibra do seu coração, cada lágrima que você derramou em secreto, cada noite em que você clamou por socorro sem que ninguém soubesse, esse mesmo Deus providenciou este encontro divino entre você e a verdade que está prestes a ser revelada neste exato instante. O Senhor dos Exércitos, aquele que comanda legiões de anjos e que governa sobre toda a criação, olhou para a sua situação e decidiu que hoje seria o dia em que o socorro chegaria até você através desta mensagem ungida pelo Espírito Santo. E eu preciso que você entenda que não existe coincidência no reino de Deus, apenas propósito divino se cumprindo no tempo certo para as pessoas certas. Você sente esse aperto no peito agora? Essa sensação de que algo maior do que você está acontecendo neste momento? É porque o Espírito Santo está confirmando em seu interior que esta palavra não é como as outras que você já ouviu. Esta é uma mensagem profética carregada da autoridade celestial, que vai romper as correntes que têm mantido você preso em áreas da sua vida que você nem mesmo conseguia mais acreditar que poderiam ser restauradas. Pare por um segundo e permita que esta verdade penetre profundamente em seu ser, porque enquanto você lê cada palavra desta mensagem, algo está sendo ativado no mundo espiritual que você ainda não consegue ver com seus olhos naturais, mas que seu espírito está discernindo perfeitamente neste instante. Deus está mobilizando forças celestiais ao seu favor.
está enviando seus mensageiros angelicais para executarem ordens específicas de restauração, cura, libertação e provisão sobrenatural que chegarão até você de maneiras que você jamais imaginou serem possíveis. E tudo isso está acontecendo porque você escolheu dar atenção a esta voz profética que o Espírito Santo colocou diante de você hoje. Mas espere, há algo que você precisa saber antes de continuarmos. E isso vai mudar completamente a forma como você enxerga suas batalhas e seus desafios. A Bíblia nos revela em Hebreus 13, versículo 2, que não devemos nos esquecer da hospitalidade, pois praticando-a alguns, sem o saber, hospedaram anjos. E esta verdade bíblica nos mostra que o mundo espiritual está muito mais próximo e ativo em nossas vidas do que a maioria das pessoas consegue compreender. Os anjos de Deus não são apenas figuras decorativas de cartões de Natal ou tatuagens bonitas. Eles são guerreiros, celestiais poderosos, mensageiros do Altíssimo, que cumprem ordens divinas e trabalham incansavelmente para proteger, guiar e abençoar os filhos de Deus, que clamam ao Senhor em meio às suas aflições. O Salmo 91 nos assegura que Ele dará ordens aos seus anjos a respeito de você, para que te guardem em todos os teus caminhos. E esta promessa não é apenas poesia religiosa, é uma garantia escritural de que há forças invisíveis lutando ao seu lado neste exato momento, mesmo quando você não consegue vê-las ou senti-las ao seu redor. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora mesmo, sentindo-se sozinho nas suas batalhas, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros e ninguém ao seu redor conseguisse compreender a magnitude da dor que você carrega silenciosamente dentro do peito. Você já chorou tantas vezes que até as lágrimas parecem ter secado. Você já orou tanto que às vezes sente que suas palavras não estão chegando ao céu. Você já tentou ser forte, portanto, é tempo que a máscara de fortaleza que você usa está começando a se despedaçar, revelando a fragilidade que você esconde de todos ao seu redor. Mas eu preciso que você saiba que Deus viu cada uma dessas lágrimas. Ele ouviu cada suspiro angustiado. Ele contou cada noite de insônia, onde você revirou na cama tentando encontrar paz, enquanto sua mente era bombardeada por pensamentos de ansiedade e preocupação. E foi justamente por causa dessa fidelidade sua em continuar buscando a Ele mesmo, quando tudo parecia perdido, que o Senhor decidiu intervir de forma sobrenatural na sua história agora. O Espírito Santo me revelou algo profundo sobre você enquanto eu preparava esta mensagem. E o que ele me mostrou foi tão específico que quando você ouvir, vai reconhecer imediatamente que esta palavra vem diretamente do trono de Deus para o seu coração. Deus me mostrou que você tem passado por um período de esterilidade espiritual, onde parece que nada que você planta produz fruto, onde seus esforços parecem não gerar resultados, onde suas orações parecem ecoar no vazio sem resposta aparente. E isso tem gerado em você um cansaço espiritual tão profundo que até a sua fé tem sido testada de maneiras que você nunca imaginou ser possível experimentar. Você se pegou questionando se Deus realmente se importa com sua situação, se Ele realmente está atento aos detalhes da sua vida, se Ele realmente tem um plano específico para você, ou se você é apenas mais um número estatístico num universo gigantesco onde sua existência não faz diferença alguma. Esses pensamentos têm atacado sua mente, especialmente durante a madrugada, quando o silêncio amplifica seus medos e suas inseguranças. Não é verdade? Acalme seu coração agora mesmo, respire profundamente e permita que o Espírito Santo traga paz ao seu interior, enquanto eu compartilho com você o que Deus quer que você entenda neste momento crucial da sua caminhada. Em Isaías 41, versículo 10,
O Senhor declara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E esta palavra não foi escrita apenas como literatura antiga para ser admirada em páginas empoeiradas. Ela foi soprada pelo Espírito Santo como uma promessa eterna que atravessa gerações e chega até você neste exato momento, trazendo a garantia de que você não está sozinho e nunca esteve sozinho em nenhuma das suas batalhas. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que fechou a boca dos leões na cova, que ressuscitou Lázaro do túmulo, que transformou água em vinho, que curou leprosos e fez paralíticos andarem, esse mesmo Deus de milagres impossíveis está olhando para a sua situação agora e preparando uma manifestação sobrenatural que deixará você e todos ao seu redor boquiabertos diante da magnitude da sua glória. Você pode tentar ignorar o que está sentindo agora, mas o Espírito Santo não vai desistir de você, porque ele sabe que esta é a sua hora de virada. Este é o seu momento, Kairos, onde o tempo cronológico de Deus se intercepta com o seu tempo natural e produz uma transformação que só pode ser explicada como intervenção divina. Há algo se movendo no mundo espiritual que você não consegue ver, mas que está prestes a se manifestar no mundo natural de maneiras tão visíveis e palpáveis que você não terá dúvidas de que foi o dedo de Deus operando ao seu favor. Os anjos que foram enviados com missões específicas para a sua vida já estão em movimento, já estão trabalhando nos bastidores do invisível, já estão removendo obstáculos, abrindo portas, preparando caminhos e organizando encontros divinos que vão mudar completamente a trajetória do seu destino daqui para frente. Mas deixe-me revelar algo ainda mais profundo que vai chocar você quando entender a magnitude do que estou prestes a compartilhar. Quando Jesus estava no Getsêmani, enfrentando o momento mais difícil de toda a sua existência terrena, quando o peso dos pecados de toda a humanidade estava prestes a cair sobre seus ombros, quando ele suou gotas de sangue de tanta angústia e clamou ao Pai, pedindo que, se possível, aquele cálice passasse dele, a Bíblia nos revela em Lucas 22, versículo 43, que apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Se o próprio Filho de Deus precisou de intervenção angelical nos momentos de maior pressão e agonia, quanto mais nós, que somos simples seres humanos frágeis e limitados, precisamos dessa assistência celestial para conseguirmos atravessar os vales escuros que a vida nos apresenta. Deus não nos deixou desamparados neste mundo caído e corrompido pelo pecado. Ele estabeleceu um sistema de proteção e auxílio espiritual, onde seus anjos trabalham incessantemente, cumprindo ordens divinas para guardar, proteger, guiar e abençoar aqueles que pertencem ao reino dos céus. Tire um momento só seu agora e pergunte ao Espírito Santo o que ele está querendo falar especificamente ao seu coração através desta mensagem. Silencie todos os ruídos externos, desligue todas as distrações que competem pela sua atenção e apenas ouça a voz suave e mansa do Espírito que está sussurrando verdades eternas ao seu espírito neste instante sagrado. Você consegue ouvir? Consegue sentir aquele toque divino que traz paz inexplicável em meio ao caos? Consegue perceber que algo dentro de você está mudando enquanto estas palavras penetram nas camadas mais profundas da sua alma, trazendo cura para feridas antigas que você pensava que nunca iriam sarar? Este é o poder da palavra viva de Deus, operando através do Espírito Santo quando encontra um coração humilde e quebrantado que está genuinamente disposto a receber tudo o que o céu tem preparado para ele.
O que vou falar agora vai surpreender você e pode até gerar alguma resistência inicial, mas preciso ser fiel à revelação que recebi do Espírito Santo durante minha intimidade com Deus esta semana. Muitas pessoas na igreja têm uma compreensão muito limitada sobre o papel dos anjos de Deus e acabam caindo em dois extremos perigosos. Ou ignoram completamente a existência e atuação angelical, tratando o assunto como superstição ou ficção, ou então começam a dar atenção excessiva aos anjos, a ponto de quase adorá-los, esquecendo que eles são servos criados por Deus e não devem receber a glória que pertence exclusivamente ao Criador. A verdade bíblica equilibrada está no meio desses dois extremos, onde reconhecemos que sim, anjos existem e atuam ativamente em favor dos santos, mas sempre sob as ordens diretas de Deus e para a glória exclusiva de Jesus Cristo, nunca para a glorificação própria ou para serem objetos de adoração ou invocação independente da vontade divina. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história em cada palavra que tem lido até agora, não é mesmo? Você sabe que não é coincidência que esta mensagem chegou até você justamente no momento em que você mais precisa de esperança, de direção, de confirmação, de que Deus não se esqueceu de você e que Ele ainda tem planos maravilhosos para a sua vida mesmo depois de tudo que você já passou e de todos os erros que você cometeu ao longo da jornada. O inimigo tem tentado convencer você de que você perdeu sua chance, de que você desperdiçou as oportunidades que Deus te deu, de que você está velho demais, novo demais, quebrado demais, manchado demais para ser usado por Deus. Mas tudo isso é mentira direta da boca do inferno, que tem como único objetivo paralisar você e impedir que você entre na plenitude do propósito divino que foi estabelecido para sua existência antes mesmo da fundação do mundo. Apenas pare agora, respire devagar. O Espírito Santo está prestes a te tocar de uma forma que você nunca experimentou antes. E eu preciso que você abra completamente seu coração, sem reservas, sem barreiras, sem mecanismos de defesa, porque o que está prestes a acontecer nos próximos momentos vai marcar sua vida de forma tão profunda que você dividirá sua história em antes e depois desta experiência espiritual. Deus está posicionando anjos ao seu redor neste exato instante, anjos de cura que vão tocar seu corpo onde há enfermidade e trazer restauração completa. Anjos de provisão que vão abrir portas de abundância financeira que estavam fechadas há anos. Anjos de proteção que vão formar uma barreira impenetrável ao redor de você e sua família contra todos os ataques do inimigo. Anjos de sabedoria que vão te dar discernimento sobrenatural para tomar as decisões certas nos momentos cruciais que estão por vir. E anjos de ministração que vão trazer conforto divino para sua alma cansada e machucada pelas batalhas que você tem enfrentado. O profeta Eliseu teve uma experiência extraordinária registrada em 2 Reis 6, versículos 15 a 17, que ilustra perfeitamente o que estou tentando te fazer entender sobre a realidade do mundo espiritual que nos cerca. Quando o rei da Síria enviou um grande exército com cavalos e carros de guerra para cercar a cidade onde Eliseu estava, o servo do profeta acordou pela manhã e entrou em pânico ao ver tamanha força militar pronta para atacá-los. Ele correu até Eliseu gritando: "Ai, meu senhor, que faremos?" E o profeta, com uma calma sobrenatural, respondeu: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." O servo olhou ao redor confuso, sem entender o que o profeta queria dizer. Então Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." E quando Deus abriu os olhos espirituais daquele jovem servo, ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.
um exército angelical muito maior e mais poderoso do que o exército inimigo, que parecia tão ameaçador aos olhos naturais. Você captou a profundidade desta revelação? O problema não era que não havia ajuda disponível. O problema era que o servo não conseguia enxergar a ajuda que já estava lá o tempo todo, protegendo e guardando o homem de Deus. Quantas vezes você tem olhado para suas circunstâncias com apenas seus olhos naturais e entrado em desespero porque tudo parece perdido, quando na verdade, se seus olhos espirituais fossem abertos, você veria que há muito mais recursos celestiais trabalhando ao seu favor do que problemas terrestres trabalhando contra você? O Espírito Santo quer abrir seus olhos agora mesmo, para que você possa discernir espiritualmente a magnitude do exército angelical que Deus colocou à sua disposição, não porque você merece ou é especial, mas simplesmente porque você é filho do Rei dos Reis e cidadão do Reino dos Céus. E isso te dá direito de acesso a todos os recursos sobrenaturais que o céu tem para oferecer. Este é seu momento Kairos, e você precisa agarrar esta oportunidade divina com todas as suas forças antes que ela passe, porque há janelas proféticas que se abrem em momentos específicos da nossa jornada espiritual, e quando não aproveitamos essas janelas, corremos o risco de ter que esperar muito mais tempo para que outra oportunidade similar apareça novamente. Não estou dizendo isso para criar pressão manipuladora ou para forçar você a fazer algo por medo. Estou dizendo como alguém que já desperdiçou oportunidades divinas no passado por descrença e incredulidade. E aprendi da forma mais difícil que quando Deus fala, temos que agir imediatamente em obediência, porque Ele sabe coisas sobre nosso futuro que nós não sabemos. E quando Ele nos dá uma instrução ou revelação, é porque aquilo é crucial para nosso avanço no propósito eterno que Ele estabeleceu para nós. Se você chegou até aqui na leitura deste texto, é porque o Espírito Santo está sustentando sua atenção de forma sobrenatural, mantendo você conectado espiritualmente com cada palavra que está sendo ministrada ao seu coração, e isso por si só já é evidência de que Deus está operando algo grandioso na sua vida neste momento. Pense comigo, quantas mensagens você já começou a ler ou assistir e abandonou no meio porque não prendeu sua atenção ou não falou nada ao seu coração? Mas esta é diferente. Você sente que cada frase ressoa com algo profundo dentro do seu ser, como se cada palavra fosse especialmente escrita para você. E na verdade foi mesmo porque o Espírito Santo que vive em mim ministrou cada sentença desta mensagem, pensando especificamente em pessoas como você, que estão em momentos decisivos de suas vidas, precisando desesperadamente ouvir a voz de Deus, trazendo direção e esperança renovada. Há algo que Deus quer que você saiba e que vai mudar completamente sua perspectiva sobre as dificuldades financeiras que você tem enfrentado. Quando Jesus estava ensinando no templo, ele viu uma viúva pobre lançar 2 pequenas moedas na caixa de ofertas, e todos os ricos ao redor colocavam quantias muito maiores que faziam barulho impressionante ao cair no recipiente. Mas Jesus chamou a atenção dos discípulos especificamente para aquela mulher simples e disse que ela tinha dado mais do que todos os outros, porque os ricos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Esta história registrada em Marcos 12, versículos 41 a 44, nos revela um princípio poderoso do reino de Deus que a maioria das pessoas não compreende.
Deus não mede nossa generosidade pelo tamanho da oferta, mas pela proporção do sacrifício que ela representa para nós. E quando damos a Ele com fé mesmo nas nossas limitações, isso ativa princípios sobrenaturais de multiplicação e provisão que desafiam toda a lógica natural e matemática humana. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, olhando para sua conta bancária e se perguntando como vai pagar as contas do próximo mês, como vai colocar comida na mesa dos seus filhos, como vai manter o teto sobre a cabeça da sua família, e o medo financeiro está corroendo sua paz dia após dia, fazendo você acordar no meio da noite com ansiedade, pensando em estratégias desesperadas para resolver problemas que parecem maiores do que sua capacidade de solucioná-los. Mas eu preciso profetizar sobre você agora. Mesmo sob a autoridade do Espírito Santo, o Deus que alimentou milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixes, o Deus que fez multiplicar o azeite da viúva de Sarepta, o Deus que mandou corvos alimentarem o profeta Elias no deserto, esse mesmo Deus de provisão sobrenatural está prestes a abrir janelas de abundância sobre sua vida de uma forma tão extraordinária que você vai ter não apenas o suficiente, mas também para compartilhar com outros que estão passando necessidade ao seu redor. O que acontece a seguir vai surpreender você e talvez até incomode um pouco, porque vou tocar em feridas que você tem tentado esconder até de si mesmo. A verdade é que muitas das batalhas que você tem enfrentado não são apenas ataques aleatórios do inimigo, são confrontos espirituais específicos que surgem porque você carrega um chamado e um propósito divino tão grande que, se o diabo permitisse que você caminhasse tranquilamente até a maturidade espiritual plena, você se tornaria uma ameaça devastadora para os planos das trevas. O inimigo sabe disso antes mesmo de você descobrir o tamanho do gigante que dorme dentro de você, esperando ser despertado. Por isso, ele investe tanto tempo e recursos demoníacos tentando destruir você prematuramente através de depressão, ansiedade, vícios, relacionamentos tóxicos, traumas, feridas emocionais, rejeição, abandono, abuso e toda sorte de estratégia maligna que visa quebrar seu espírito antes que você descubra quem você realmente é em Cristo e o poder que você carrega dentro de si através do Espírito Santo que habita em você. Silencie o coração agora, respire devagar e preste muita atenção no que vou falar, porque isso vai libertar você de uma prisão mental que tem limitado sua fé há anos. Você foi ensinado que precisa ser perfeito para Deus te usar, que precisa ter sua vida completamente organizada antes de se apresentar diante do Senhor, que suas falhas e imperfeições te desqualificam do chamado divino. Mas tudo isso é mentira religiosa que não tem fundamento nas Escrituras Sagradas. A Bíblia está cheia de pessoas imperfeitas, quebradas, falhas e limitadas que foram usadas poderosamente por Deus. Moisés era gago e inseguro, mas libertou uma nação inteira da escravidão. Davi era adúltero e assassino, mas foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se tornou uma coluna da igreja primitiva. Paulo perseguia e matava cristãos, mas se tornou o maior apóstolo do Novo Testamento. E a lista continua mostrando que Deus não procura pessoas perfeitas porque elas não existem. Ele procura pessoas disponíveis, que reconhecem sua fraqueza e dependem completamente da graça divina para realizar coisas impossíveis. Chegou a hora de fazermos a primeira oração juntos, e eu preciso que você faça isso com toda a sinceridade do seu coração, sem ritualismos vazios ou repetições mecânicas, mas com fé genuína, acreditando que Deus está ouvindo cada palavra que sai da sua boca agora. Coloque sua mão direita sobre seu peito, sinta as batidas do seu coração
E vamos orar juntos, declarando a vontade de Deus sobre sua vida neste momento crucial da sua jornada espiritual. Ore assim comigo agora, em voz alta, se possível, deixando que cada palavra saia do fundo da sua alma, carregada de fé e expectativa sobrenatural. Senhor Jesus, eu me coloco diante da Tua presença neste momento, reconhecendo que sou completamente dependente da Tua misericórdia e da Tua graça. Confesso que tenho tentado resolver meus problemas com minhas próprias forças e tenho falhado miseravelmente. E agora venho te pedir perdão pela minha autossuficiência e pela minha falta de fé em Teu poder ilimitado. Eu creio que Tu és o mesmo Deus de milagres que operava nos tempos bíblicos e que Teu braço não está encolhido para não poder salvar. Peço que envies Teus anjos agora mesmo com missões específicas de cura, libertação, provisão e proteção sobre minha vida e sobre minha família. Que Teus mensageiros celestiais removam todos os obstáculos que têm impedido minhas bênçãos de chegarem até mim. Que eles amarrem as forças demoníacas que têm operado contra meu destino profético. Que eles abram portas sobrenaturais que nenhum homem pode fechar e fechem portas que precisam ser encerradas para minha proteção espiritual. Eu recebo agora pela fé a cura completa do meu corpo, a restauração da minha mente, a libertação da minha alma de todas as cadeias emocionais que me prenderam por anos. E decreto que a partir deste momento eu entro numa nova temporada de abundância, prosperidade, favor divino e multiplicação sobrenatural. Em nome de Jesus, eu declaro que toda maldição hereditária está quebrada. Todo voto demoníaco está anulado, toda palavra de morte está cancelada, e eu profetizo vida, saúde, paz, alegria e vitória sobre todas as áreas da minha existência. Obrigado, Senhor, porque sei que Tu me ouviste e que tudo o que pedi em oração, crendo, já está sendo providenciado pelo Teu poder soberano. Amém. Algo mudou dentro de você enquanto fazia essa oração, não mudou? Você consegue sentir uma leveza que não estava ali antes, como se um peso invisível tivesse sido tirado dos seus ombros, libertando você de uma opressão espiritual que você carregava há tanto tempo que já tinha se acostumado com aquele fardo. Esta é a evidência de que Deus ouviu seu clamor e ativou forças angelicais para trabalharem em seu favor a partir deste exato momento. E nos próximos dias e semanas, você vai começar a perceber mudanças surpreendentes acontecendo na sua vida que não poderão ser explicadas por coincidência ou sorte, mas apenas como intervenção sobrenatural do Deus Todo-Poderoso que se move em resposta às orações sinceras dos seus filhos. Agora preciso compartilhar com você um testemunho real que aconteceu na minha própria vida e que ilustra perfeitamente o poder da intervenção angelical quando clamamos a Deus em meio às nossas crises mais desesperadoras. Há alguns anos atrás, eu estava passando por uma das piores tempestades financeiras da minha existência. Tinha perdido meu emprego inesperadamente. As dívidas estavam se acumulando de forma assustadora. Minha família estava prestes a perder nossa casa. E eu, honestamente, não conseguia enxergar nenhuma saída natural para aquela situação devastadora. Durante semanas eu orei, jejuei, busquei a face de Deus desesperadamente, pedindo que Ele interviesse de alguma forma antes que fosse tarde demais. Mas os dias passavam e nada parecia mudar nas circunstâncias externas da minha realidade. Uma noite em particular, eu estava tão quebrantado e angustiado que nem conseguia mais formular palavras coerentes em oração. Apenas chorava e gemia diante do Senhor, deixando que o Espírito Santo intercedesse por mim com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8, versículo 26. De repente, enquanto eu estava ali, prostrado no chão do meu quarto em adoração quebrantada, eu senti uma presença sobrenatural preencher aquele ambiente de uma forma tão tangível que os pelos do meu corpo se
arrepiaram completamente, e embora eu não tenha visto nada com meus olhos físicos, meu espírito discerniu claramente que havia anjos naquele quarto comigo, trazendo uma mensagem de esperança e garantia de que minha situação estava prestes a mudar drasticamente. 2 dias depois daquele encontro sobrenatural, eu recebi uma ligação completamente inesperada de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar na vida, oferecendo uma posição de trabalho com um salário 3 vezes maior do que eu ganhava no emprego anterior. E a pessoa que me ligou explicou que meu nome tinha sido indicado por alguém que ela não quis revelar a identidade, mas que tinha falado tão bem do meu trabalho que a empresa decidiu me contratar sem nem mesmo fazer entrevista formal. Até hoje eu não sei quem foi essa pessoa misteriosa que me indicou, mas eu tenho convicção absoluta de que foi uma orquestração angelical providenciada por Deus em resposta às minhas orações desesperadas, porque não existe explicação natural para alguém que eu não conheço falar tão bem de mim para uma empresa onde eu nunca trabalhei, a ponto de me contratarem sem entrevista. Deus moveu céus e terra, literalmente, enviando seus mensageiros celestiais para prepararem aquela oportunidade sobrenatural que não apenas resolveu minha crise financeira, mas me colocou numa posição profissional muito melhor do que eu estava antes da tempestade começar. Eu compartilhei essa história pessoal com você, porque preciso que entenda que o Deus que fez isso, por mim, é o mesmo Deus que vai fazer por você, porque Ele não faz acepção de pessoas, e as promessas dele são para todos os seus filhos que clamam a Ele com fé genuína. Romanos 8, versículo 32, declara aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. E esta verdade significa que se Deus já deu o maior presente possível, que é a salvação, através de Jesus Cristo, quanto mais Ele não nos dará as coisas menores que necessitamos para viver com dignidade e propósito neste mundo. O problema não é que Deus não quer abençoar você. O problema muitas vezes é que nós bloqueamos as bênçãos divinas através da nossa incredulidade, da nossa ansiedade, da nossa falta de obediência, da nossa resistência em perdoar pessoas que nos feriram, da nossa teimosia em seguir nossos próprios caminhos, ao invés de nos rendermos completamente à vontade soberana do Senhor. Você está sentindo a presença do Espírito Santo de forma intensa agora, porque esta palavra está tocando nas raízes das questões que têm impedido você de experimentar plenamente as bênçãos que Deus já liberou do céu, mas que estão sendo bloqueadas por barreiras espirituais que precisam ser removidas através de arrependimento genuíno e mudança radical de mentalidade. A Bíblia chama isso de metanoia, que é uma palavra grega que significa muito mais do que apenas sentir remorso pelos pecados cometidos. Significa uma transformação completa da mente, uma revolução interior que muda fundamentalmente a forma como você pensa, sente e age em relação a Deus e em relação à vida. Sem metanoia genuína não há verdadeiro crescimento espiritual, não há maturidade cristã real, não há manifestação plena do poder de Deus na nossa existência, porque continuamos operando com paradigmas carnais que limitam o sobrenatural e mantêm a graça divina em dimensões teóricas ao invés de experienciais. Mas isso está prestes a mudar radicalmente na sua vida a partir de agora, porque o próprio Deus está provocando essa revolução interior através desta mensagem profética que está penetrando nas camadas mais profundas da sua consciência e subconsciência, trazendo luz divina para áreas escuras que você nem sabia que existiam dentro de você. O processo pode ser doloroso porque toda transformação genuína envolve morrer para padrões antigos e nascer para novas realidades. Mas eu garanto a você que a dor temporária da metamorfose
não se compara nem remotamente à glória eterna que será revelada quando você emergir deste casulo como uma nova criatura completamente transformada pelo poder renovador do Espírito Santo, operando em cooperação com sua rendição voluntária. Preciso alertar você sobre algo crucial que muitas pessoas ignoram e depois sofrem as consequências devastadoras dessa ignorância espiritual. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 6, versículo 12, que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E esta verdade revela que há uma guerra invisível acontecendo constantemente no mundo espiritual, cujos efeitos se manifestam no mundo natural através de doenças, acidentes, conflitos, divisões, destruição familiar, crises financeiras e toda sorte de calamidades que muitas vezes são apenas sintomas de batalhas espirituais não resolvidas. Quando você não reconhece a dimensão espiritual dos seus problemas, você fica lutando apenas contra manifestações naturais, sem atacar as raízes demoníacas que geram aquelas manifestações. E por isso muitas pessoas vivem num ciclo vicioso, onde resolvem um problema apenas para ver outro similar surgir logo depois, porque não trataram a causa espiritual subjacente. Mas Deus não nos deixou indefesos nesta guerra cósmica entre luz e trevas, entre bem e mal, entre o reino de Deus e o reino das trevas. Ele nos deu toda a armadura espiritual, descrita em Efésios 6, versículos 13 a 18, para nos protegermos dos ataques do inimigo. Nos deu autoridade sobre todo o poder do adversário, conforme Lucas 10, versículo 19. Nos deu o poder do sangue de Jesus, que anula toda a acusação demoníaca, segundo Apocalipse 12, versículo 11. Nos deu o nome de Jesus, que está acima de todo nome e diante do qual todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, conforme Filipenses 2, versículos 9 a 11, e acima de tudo nos deu o próprio Espírito Santo habitando permanentemente dentro de nós, como garantia da vitória final e fonte inesgotável de poder sobrenatural para vencermos todas as batalhas que a vida nos apresentar. O Espírito Santo quer que você compreenda algo fundamental, agora que vai revolucionar completamente sua vida de oração e sua expectativa em relação às respostas divinas. Quando Jesus estava ensinando seus discípulos sobre oração, ele contou uma parábola registrada em Lucas 11, versículos 5 a 13, sobre um homem que foi pedir pão emprestado a um amigo no meio da noite. E embora o amigo inicialmente relutasse em atender, porque já estava deitado com sua família, ele acabou se levantando e dando o pão, não por causa da amizade, mas por causa da importunação persistente daquele homem que não desistiu apesar da negativa inicial. Jesus então conclui esta parábola com uma promessa poderosa. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem e bate, abrir-se-lhe-á. Esta não é uma promessa condicional ou uma possibilidade remota, é uma garantia absoluta do próprio Filho de Deus de que orações persistentes e cheias de fé sempre recebem resposta divina, talvez não da forma ou no tempo que esperamos, mas sempre de uma maneira que serve aos propósitos eternos de Deus e ao nosso bem maior. A questão não é se Deus vai responder suas orações. A questão é se você vai ter fé suficiente para continuar orando mesmo quando as circunstâncias naturais contradizem completamente aquilo que você está pedindo. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio e não está fazendo absolutamente nada em resposta aos seus clamores desesperados.
Esta é a fé que move montanhas, a fé que não depende de evidências visíveis, mas se agarra tenazmente às promessas invisíveis das Escrituras. A fé que declara coisas que não são como se fossem, porque confia completamente no caráter imutável de um Deus que não mente e não muda segundo. Números 23, versículo 19 e Hebreus 13, versículo 8. Você não será mais o mesmo depois desta revelação, porque algo profundo está sendo ativado no seu DNA espiritual. Enquanto estas verdades eternas penetram na sua consciência, trazendo renovação completa da sua mente e do seu entendimento sobre quem você é em Cristo e o que está disponível para você como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, conforme Romanos 8, versículo 17. Durante anos, você tem vivido muito abaixo do seu potencial espiritual, aceitando migalhas quando Deus preparou um banquete completo, contentando-se com sobrevivência quando Ele planejou abundância, conformando-se com derrota quando Ele garantiu vitória. E tudo isso está prestes a acabar agora, porque você está tendo um encontro transformador com a verdade que liberta, segundo João 8, versículo 32. Há um princípio espiritual poderoso que eu preciso compartilhar com você agora, que quando aplicado corretamente, vai multiplicar exponencialmente a eficácia das suas orações e a velocidade com que você verá manifestações sobrenaturais na sua vida. Este princípio está registrado em Mateus 18, versículos 19 e 20, onde Jesus declara que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esta verdade revela que há um poder multiplicador exponencial quando crentes se unem em oração concordante, ao invés de cada um orar isoladamente pelas suas necessidades individuais. Porque quando concordamos juntos em fé, estamos literalmente invocando a presença manifesta de Jesus no nosso meio. E Ele traz consigo toda a autoridade celestial que quebra toda resistência demoníaca e abre caminhos impossíveis. Talvez você tenha se sentido sozinho demais nas suas batalhas espirituais, como se ninguém ao seu redor realmente compreendesse a magnitude das lutas que você enfrenta diariamente. E essa solidão tem enfraquecido significativamente sua fé e sua perseverança em oração. Mas eu quero que você saiba que através desta mensagem, Deus está conectando você espiritualmente com milhares de outros irmãos e irmãs ao redor do mundo que estão lendo ou ouvindo estas mesmas palavras e que estão clamando pelas mesmas coisas que você está pedindo. E essa concordância espiritual coletiva está criando uma força de oração tão poderosa que o céu não tem como ignorar. E as portas do inferno não têm como resistir contra esse exército de intercessores unidos pela fé comum no Deus de impossíveis. Agora vamos fazer a segunda oração juntos, e esta vai ser ainda mais poderosa que a primeira, porque você já está espiritualmente preparado e sensibilizado pela ministração intensa que recebeu até agora. Coloque ambas as mãos sobre seu coração, feche seus olhos se estiver em um lugar onde isso é possível e vamos nos render completamente ao senhorio de Jesus Cristo, declarando nossa dependência absoluta da graça divina e nossa disposição de obedecer tudo que o Espírito Santo ordenar daqui para frente. Repita essa oração em voz alta, com toda a fé do seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial amoroso, eu me prostro diante do Teu trono de graça neste momento sagrado, reconhecendo que sem Ti eu nada posso fazer. Confesso que tentei viver minha vida de acordo com meus próprios planos e minha própria sabedoria limitada, e essa autossuficiência tola me levou para caminhos de dor, frustração e vazio existencial que nunca poderiam me satisfazer verdadeiramente.
Hoje eu declaro o fim dessa rebeldia sutil e me rendo completamente ao teu senhorio absoluto sobre cada área da minha existência. Entrego a ti minha saúde, minhas finanças, meus relacionamentos, minha carreira profissional, meus sonhos, meus medos, minhas inseguranças, minhas feridas, meu passado, meu presente e meu futuro. Tudo está nas tuas mãos a partir de agora, e eu confio plenamente que tu farás muito mais, abundantemente além daquilo que peço ou penso, segundo o poder que opera em mim, conforme Efésios 3:20. Peço que teus anjos sejam mobilizados com ordens específicas para executarem tua vontade perfeita na minha vida, trazendo cura onde há enfermidade, restauração onde há destruição, prosperidade onde há escassez, paz onde há guerra interior, alegria onde há tristeza profunda, esperança onde há desespero e vida abundante onde tem reinado morte e mediocridade. Eu quebro agora toda a aliança que fiz consciente ou inconscientemente com o reino das trevas. Cancelo todo pacto demoníaco feito por mim ou por meus ancestrais. Anulo toda maldição hereditária que tem operado através das gerações da minha família e decreto que sou livre para servir ao Senhor com totalidade de devoção, sem nenhuma corda espiritual, amarrando meus pés ou mãos. Declaro que minha casa será como a casa de Josué, que decidiu firmemente nós, e nossa casa serviremos ao Senhor. Declaro que meus filhos e netos serão servos de Deus, que andarão em integridade e santidade diante do Senhor. Declaro que minha descendência será próspera e abençoada, porque as bênçãos do Senhor seguem os justos até 1000 gerações, conforme tua palavra promete. Agradeço porque sei que tu me ouviste e que a partir deste momento minha vida entra numa nova dimensão de graça, favor e manifestação sobrenatural do teu poder. Que teu nome seja glorificado através da minha história transformada e que muitas almas sejam salvas ao testemunharem o milagre que tu fizeste na minha vida. Em nome de Jesus Cristo eu oro e decreto. Amém e amém. Você está diferente agora, completamente transformado internamente, mesmo que as circunstâncias externas ainda não tenham mudado visivelmente, porque a verdadeira transformação sempre começa de dentro para fora, e não de fora para dentro, como a maioria das pessoas imagina equivocadamente. O que aconteceu no seu interior durante essas orações poderosas foi uma reestruturação espiritual profunda que vai se manifestar progressivamente no mundo natural através de mudanças concretas e mensuráveis que vão surpreender você e todos ao seu redor que conhecem sua história. Segure firme nesta promessa e não deixe que o inimigo roube sua fé através de dúvidas e questionamentos, nos momentos em que a demora divina parecer longa demais ou as circunstâncias parecerem estar piorando ao invés de melhorar. A verdade é que muitas vezes as coisas precisam piorar antes de melhorarem, porque Deus está removendo estruturas antigas que pareciam estáveis, mas eram fundamentos falsos, construídos sobre areia, e ele precisa derrubar completamente essas estruturas enganosas para poder edificar sobre a rocha sólida, que é Jesus Cristo, algo novo, verdadeiro e eternamente duradouro, conforme a parábola que Jesus contou em Mateus 7, versículos 24 a 27. Não interprete as tempestades como ausência de Deus, mas como presença ativa de um Deus que te ama demais para te deixar construindo sobre fundamentos que não resistiriam às pressões que virão no futuro. Então, ele permite que venham as chuvas, os ventos e as enchentes agora, enquanto ainda há tempo de reconstruir sobre o fundamento correto que resistirá a qualquer tempestade que a vida jogar contra você.
o profeta Isaías, recebeu uma palavra do Senhor registrada em Isaías 43, versículos 1 e 2, que precisa ser tatuada na sua alma neste momento. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não arderá em ti. Perceba que Deus não disse se passares, mas quando passares, reconhecendo realisticamente que provações são inevitáveis nesta vida caída, mas Ele garante sua presença constante e sua proteção sobrenatural em meio a todas essas tribulações que enfrentaremos ao longo da jornada terrestre. A promessa não é de ausência de problemas, mas de vitória, garantida sobre todos os problemas quando caminhamos com Ele em obediência e fé inabalável. Chegamos ao momento final desta mensagem poderosa e eu preciso deixar você com uma frase de impacto que vai ecoar no seu coração nos dias difíceis que virão pela frente, quando o inimigo tentar fazer você esquecer tudo que o Espírito Santo ministrou através destas palavras ungidas. Nunca se esqueça que você não é um acidente cósmico sem propósito, navegando perdido num universo indiferente. Você é uma criação intencional de um Deus amoroso que te planejou desde antes da fundação do mundo. Te formou maravilhosamente no ventre materno. Te conhece profundamente, incluindo cada cabelo da sua cabeça, e tem planos específicos de esperança e futuro para a sua vida, conforme Jeremias 29, versículo 11 promete. Você é amado, valorizado, escolhido, chamado e capacitado pelo próprio Criador do Universo para realizar coisas extraordinárias que trarão glória ao nome dele e transformação para muitas vidas ao seu redor. Nunca deixe que nenhuma voz, seja externa ou interna, contradiga esta verdade inabalável sobre sua identidade e seu destino em Cristo Jesus. Agora eu preciso compartilhar algo com você que vai tocar na parte mais profunda da sua alma. E talvez você até sinta vontade de chorar enquanto ouve estas palavras, porque o Espírito Santo vai usar cada frase para trazer cura emocional e libertação espiritual de áreas que você nem sabia que estavam presas dentro de você. Sabe aquela sensação de vazio que você carrega mesmo quando está rodeado de pessoas? Aquela solidão inexplicável que aperta seu peito nas madrugadas silenciosas, quando todo mundo está dormindo e você está ali acordado, pensando em como sua vida poderia ter sido diferente se você tivesse feito outras escolhas no passado? Essa dor que você esconde atrás de sorrisos forçados durante o dia, mas que te consome por dentro quando você está sozinho com seus pensamentos, essa angústia que ninguém ao seu redor consegue enxergar porque você se tornou um especialista em fingir que está tudo bem, quando na verdade você está desmoronando internamente. Deus vê isso tudo, meu irmão, minha irmã. Ele vê cada lágrima que você derramou escondido no banheiro para ninguém perceber que você estava chorando. Ele ouviu cada grito silencioso da sua alma pedindo socorro, enquanto você mantinha uma expressão neutra no rosto para não preocupar as pessoas que você ama. Ele contou cada noite de insônia onde você ficou olhando para o teto tentando entender por que sua vida tomou o rumo que tomou e se ainda existe alguma esperança de dias melhores chegarem algum dia. E sabe o que mais eu preciso te dizer? Todas essas batalhas que você tem enfrentado, toda essa dor que parece não ter fim, todo esse sofrimento que às vezes te faz questionar se vale a pena continuar lutando, tudo isso não é em vão. E não é sem propósito, como o inimigo tem tentado fazer você acreditar através daqueles pensamentos obscuros que invadem sua mente, especialmente nos momentos de maior fragilidade. A verdade que eu preciso profetizar sobre você agora é que cada lágrima que você derramou está sendo guardada por Deus, como diz o Salmo 56, versículo 8. Cada oração que você fez
mesmo sem fé genuína, foi ouvida pelo Pai Celestial, que conhece o coração humano melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Cada passo que você deu em meio à escuridão, mesmo sem enxergar o caminho à frente, foi observado pelos anjos de Deus que estavam ali te guardando para que você não tropeçasse e caísse em abismos dos quais não conseguiria se levantar sozinho. Você não percebe, mas tem um exército invisível trabalhando incansavelmente nos bastidores da sua vida, organizando encontros divinos, abrindo portas estratégicas, fechando caminhos que pareciam promissores, mas que na verdade te levariam para a destruição. E tudo isso acontecendo sem que você tenha consciência da magnitude da proteção sobrenatural que te rodeia constantemente. O que você precisa entender neste momento crucial da sua jornada é que Deus nunca desperdiça dor. Ele sempre transforma sofrimento em sabedoria, sempre converte tragédia em testemunho, sempre usa as pedras que o inimigo jogou para te destruir como material de construção, para edificar algo glorioso que vai impactar gerações futuras através da sua história de superação pela graça divina. Você acha que tudo que você passou foi apenas azar ou consequência de más decisões, mas eu te digo pelo Espírito Santo que está sobre mim agora, que aquilo tudo fazia parte de um processo divino de preparação para te qualificar para o chamado extraordinário que está sobre sua vida e que vai se manifestar de forma visível muito em breve, de maneiras que você jamais imaginou serem possíveis. Os anos que você considera perdidos não foram perdidos coisa alguma. Foram anos de treinamento invisível, onde Deus estava moldando seu caráter, fortalecendo sua fé através das provações, ensinando você a depender completamente dele ao invés de confiar em recursos humanos limitados, e preparando você para carregar a glória que ele está prestes a depositar sobre sua vida, sem que isso te destrua pelo peso da responsabilidade que vem junto com bênçãos extraordinárias. Pense comigo por um momento sobre a história de José do Egito, que está registrada no livro de Gênesis, capítulos 37 a 50. Aquele jovem que teve sonhos proféticos sobre seu destino glorioso, mas que antes de ver esses sonhos se cumprirem, passou pela traição dos próprios irmãos que o venderam como escravo. Foi falsamente acusado de tentativa de estupro pela esposa do seu patrão e jogado numa prisão imunda, onde ficou esquecido por anos sem nenhuma perspectiva de libertação. Durante todo esse período de sofrimento injusto, José poderia ter se revoltado contra Deus, questionando por que aquele Deus, que lhe deu sonhos grandiosos, permitiu que sua vida se tornasse um pesadelo horrível. Poderia ter se tornado amargo e cheio de ódio contra as pessoas que o prejudicaram. Poderia ter desistido da fé e concluído que os sonhos eram apenas ilusões de um adolescente ingênuo. Mas ele fez exatamente o oposto disso. Manteve sua integridade, mesmo quando ninguém estava olhando, continuou servindo a Deus com excelência, mesmo nas circunstâncias mais adversas imagináveis. Preservou seu coração livre de amargura e ressentimento, mesmo tendo todos os motivos humanos para se tornar uma pessoa destruída emocionalmente. E no tempo perfeito de Deus, tudo se reverteu de forma tão espetacular que ele foi da prisão diretamente para o palácio, se tornando o segundo homem mais poderoso de todo o Egito, salvando milhões de pessoas da fome, incluindo os mesmos irmãos traidores que o venderam. A sua história não é muito diferente da história de José, meu amado irmão, minha querida irmã, porque você também passou por traições devastadoras que despedaçaram seu coração, também foi injustamente acusado e julgado por pessoas que não conheciam toda a verdade sobre sua situação, também experimentou prisões emocionais e espirituais, onde se sentiu completamente esquecido e abandonado por Deus e pelos homens.
Mas assim como José, você está prestes a experimentar uma virada sobrenatural, onde tudo que o inimigo usou para te destruir será revertido pelo poder de Deus, de tal maneira que você ficará boquiaberto diante da criatividade divina, em transformar maldição em bênção e converter tragédia em triunfo glorioso. Os sonhos que Deus plantou no seu coração quando você era mais jovem e tinha esperança no futuro não morreram apenas porque anos se passaram e as circunstâncias parecem contradizer completamente aquelas visões proféticas que você recebeu. Esses sonhos estão apenas dormindo, esperando o momento Kairos de Deus para despertarem com força multiplicada, trazendo manifestações tão extraordinárias que todos ao seu redor vão testemunhar que foi o dedo de Deus operando milagres impossíveis na sua vida. Você está cansado, eu sei que está, porque a jornada tem sido longa demais e íngreme demais e solitária demais, e há momentos em que você só queria desistir de tudo e parar de lutar porque o peso parece grande demais para seus ombros fracos carregarem mais um dia sequer. Mas eu preciso te dizer algo agora que pode soar duro, mas é a verdade que vai te libertar. Você não tem permissão divina para desistir, porque existem pessoas que Deus planejou alcançar através do seu testemunho. Quando você sair deste vale e subir ao Monte da Vitória, existem vidas que serão salvas da destruição eterna quando ouvirem como Deus te resgatou do poço mais profundo e te colocou sobre a rocha firme. Existem gerações futuras que serão impactadas pela fidelidade que você demonstrou ao continuar servindo a Deus, mesmo quando tudo parecia perdido e sem sentido. Você não vive apenas para si mesmo. Sua vida está conectada a um propósito maior que transcende sua existência individual e alcança dimensões eternas que você só vai compreender plenamente quando estiver diante do trono de Deus e Ele te mostrar o filme completo de como cada batalha que você enfrentou contribuiu para o plano mestre divino que envolveu muito mais pessoas do que você jamais imaginou ser possível impactar com sua história quebrada, mas redimida pela graça incomparável de Jesus Cristo. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.